Uma criança que teria sido, foi levada morta para a UPA de Riviera da Barra, lá em Vila Velha. Depois foi encaminhada para o hospital e já teria chego lá, sem vida, morta. Agora, mais esse caso envolvendo uma criança que teria caído de um prédio lá em Vila Velha, também foi para o hospital. Sem falar da outra treta, que a Vanusa trouxe para a gente, daquela mãe que teria tentado enforcar uma criança de pouco mais de um aninho dentro do banheiro do hospital, também lá em Vila Velha. Olha que doideira. Gente do céu. Inclusive, a Vanusa está comigo aí para ela atualizar esse caso lá de dentro do hospital. Se a Vanusa estiver comigo, pode colocar a Vanusa aí. Obrigado, tá, Suzy, pelas suas informações. A Suzy está apurando esse caso e já vai voltar para a gente. Mas a nossa Vanusa está no caso da criança morta e vai trazer informações para a gente agora ao vivo. Assim que já está pronta lá a nossa Vanusa Santana. Por gentileza, atualiza para a gente a situação, Vanusa. Olá, Camargão, olha só, essa menininha, a Ágata, ela deu entrada já morta no pronto atendimento de Riviera da Barra. O padrasto, e a mãe foram presos, suspeitos aí de cometerem algum tipo de agressão. Por quê? A menina apresentava diversas lesões, traumas na região aqui do peito, vários roxos, hematomas, o que o médico, na hora de fazer o exame, percebeu que eram hematomas provocados, não eram hematomas que emergiram do corpo da garotinha. Por esse motivo, ele, claro, colheu outros materiais do corpo dela e pediu que fizesse uma análise mais completa sobre o que aconteceu de fato com essa garotinha. Mas diante desse primeiro, vamos dizer assim, uma preliminar de um laudo médico, quando a família foi até o IML para poder liberar o corpo, o médico passou para a equipe da DHPP, que no momento que a mãe liberava o corpo, recebeu voz de prisão. Essa história aconteceu no final de semana, o repórter Roger fez uma reportagem sobre o assunto e a gente acompanha agora. A vítima desse caso é a pequena Ágata Esther Santos Barbosa, uma criança de 2 anos. Ela foi levada na tarde deste sábado à UPA de Riviera da Barra, em Vila Velha, pelo namorado da mãe, de 38 anos. Lá no hospital, ele disse à equipe médica que a criança estaria passando mal e que, por isso, estava desacordada. Mas assim que os médicos foram examinar a menina, descobriram que ela já estava morta. Assim que o óbito da pequena Ágata foi constatado pela equipe médica, os responsáveis pelo setor ligaram direto para o plantão da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que fica lá em Vitória. Contaram o seguinte, na verdade, que um homem levou uma criança lá, já desacordada, alegando que ela estaria com infecção urinária. Só que, de acordo com os legistas e com os médicos lá da unidade de saúde, os ferimentos, as contusões não eram causadas inicialmente por conta de nenhum tipo de doença ou até mesmo queda. Estava diretamente relacionada a algum tipo de agressão. Com base nessas informações, os policiais civis da DHPP vieram até aqui, na região de Serra Sede, onde foram direto na casa desse suspeito. Ele foi detido em flagrante, logo em seguida levado lá para o plantão em Vitória, onde prestou esclarecimentos e logo em seguida foi levado para o DML, onde passou por exames de corpo de delito para só depois ser encaminhado ao presídio. A história, que por si já é triste e confusa, ganhou contornos ainda mais obscuros após o suspeito prestar depoimento na sede da DHPP em Vitória. Algumas horas após a morte da pequena Ágata, a mãe veio aqui ao Departamento Médico Legal para fazer a liberação do corpo da filha. Aqui ela foi informada que antes deveria ir ao plantão especializado de homicídio e proteção à pessoa, que fica a alguns metros de onde nós estamos. Lá, ao chegar no
local para pegar a documentação e fazer a liberação. Foi informada pelos policiais que estavam de plantão que ela estava presa, detida, seguindo uma determinação do delegado que acompanha o caso. Logo em seguida, uma tia da criança ligou novamente aqui para o DML para saber se poderia fazer a liberação do corpo, mas foi informada que não, que a pequena Ágata ainda precisaria passar por outros exames para saber qual seria de fato a causa-morte. Nós investigamos a fundo a vida do namorado da mãe da criança e descobrimos que ele já teve pelo menos outras 2 companheiras com quem teve filhos durante o relacionamento. Uma delas, inclusive, chegou a se mudar para o Rio de Janeiro, após o suspeito obrigar a mulher a entregar a guarda das filhas, 2 adolescentes com idades entre 12 e 16 anos. Há cerca de 2 anos, o suspeito assumiu um novo relacionamento com uma costureira, com quem ele também teve 2 filhos, um casal de gêmeos. De acordo com a mulher, no início tudo eram flores, mas o ex, depois de algum tempo, começou a revelar a verdadeira face e a mulher passou a colecionar boletins de ocorrência, que vão desde descumprimento de medida protetiva à ameaça. Ele muito carinhoso, prestativo, né, dentro de casa, mas com o passar do tempo ele foi mudando, né? Ele foi mudando, ficando mais nervoso, agressivo, queria me controlar de todo momento, todo instante, e foi onde a gente entrou num acordo mais ou menos de se separar. Ainda de acordo com a testemunha, ela não sabia que o pai dos filhos dela tinha iniciado um novo relacionamento. Só foi tomar conhecimento após uma ligação feita pelo próprio suspeito na tarde do sábado, horas antes de ter sido detido. Ele ligou porque eu estava cobrando ele, já que ele não estava dando a pensão, para ele pelo menos comprar a fralda e o leite das crianças, que ele falou que compraria. Então ele entrou em contato comigo e falou que não poderia mandar, né, as coisas das crianças, que ele estaria no hospital com a enteada dele. Foi essa a resposta que ele me deu. Aí foi aí que eu tive ciência que ele estava em outro relacionamento. O corpo permanece no Departamento Médico Legal de Vitória e só deve ser liberado após todos os exames serem concluídos, o que deverá ajudar a polícia a entender melhor esse caso e determinar se a mãe e o namorado são de fato responsáveis ou não pela morte da criança. Olha, eu quero parabenizar o nosso Roger Nunes pela reportagem. Veja só que ele foi além do fato, né, Vanusa? Foi além aí do caso, né, da morte dessa criança que foi levada lá para a UPA e depois para o hospital. E agora veja só que o Roger conseguiu ir além. Veja que ele conversou com outras pessoas que tiveram, outra mulher que teve um relacionamento com esse cara também. E o histórico dele não é lá essas coisas, não. Mas a Vanusa, ela está acompanhando essa história nessa segundona e ela tem a versão, né, de ambos os lados, porque você conseguiu ouvir a turma, né, Vanusa? Na verdade, a gente teve acesso ao depoimento, né, os 2 depoimentos, da mãe e também do padrasto. Eles, assim, na verdade, contradiz o outro. Ele afirma em depoimento que ficava pouco com a Ágata, né, que nesse sábado ela pediu, nesse final de semana ela pediu que ele ficasse com a menina. Ele chegou a alertá-la que a menina não estaria bem. Ela, em depoimento, ela fala que ligou para casa e aí ele teria dito que ela havia comido, que ela estava bem, que tudo estava correndo como esperado. Ele também relata no depoimento dele que achava que a mãe da Ágata negligenciava ela de alguma forma. Disse também que a mãe, ele chegou a presenciar a mãe bater nessa neném, nessa menininha, né, no intuito de corrigi-la. Eles, inclusive, os 2 afirmam que a neném era muito peralta, muito arteira e por esse motivo, ela, vez ou outra, ela tinha que corrigir a menina. Bem, em depoimento, a mãe diz que por vezes percebeu que a Ágata tinha um certo medo do padrasto. Ela chegava a tremer. Esse foi o termo que ela usou no depoimento, a tremer quando via o companheiro dela, ou seja, o padrasto da menina. Então a gente já tira por base aí, se uma criança treme, a mãe, no mínimo, a gente não está querendo julgar ninguém, mas a mãe, no mínimo, pode desconfiar e pode tentar ver que alguma coisa está errada, não é mesmo, Camargo?
Falou tudo. Obrigado, Tavanusa, pelas suas informações, minha amiga. Olha, a gente atualiza agora o caso da morte de uma criança de 2 anos. Como estão as investigações? A menina foi levada a uma unidade de pronto atendimento já sem vida pelo padrasto. O homem acabou preso e a mãe da criança também. Vamos chamar o Roger Nunes, que fez a reportagem para a gente e traz a atualização agora. Roger, boa tarde. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, exatamente. Nós passamos todo dia praticamente a nossa equipe debruçada nesse caso, acompanhando com muita seriedade, com muito cuidado também, pois envolve uma criança, gente, de 1 ano e 6 meses, quase 2, que infelizmente acabou perdendo a vida nessa situação toda. O caso é o seguinte: no final da tarde, início da noite do último sábado, um homem levou essa criança, a pequena Ágata, lá na UPA de Riviera da Barra. Ele é o namorado da mãe dessa criança. Ele e a mãe estavam juntos. Chegando lá, ele contou para a equipe médica que essa criança tinha passado mal, estava com infecção urinária. Só que quando os médicos foram verificar essa criança, ela já estava morta, estava sem vida. Então, procedimento. O corpo foi levado para o departamento médico legal, só que lá no DML, os peritos verificaram que nesse corpo, que nessa criança, haviam marcas possivelmente de agressão, pois essas informações não batiam com as informações passadas pela mãe e também por esse padrasto. A partir daí, a equipe médica lá do DML fez contato com os plantonistas da DHPP, que foram imediatamente lá em Cariacica sede buscar esse homem, esse suspeito que foi detido em flagrante. Poucas horas depois, a mãe dessa criança foi no DML para liberar o corpo e também foi detida a pedido do delegado que acompanhava esse caso. Nós preparamos uma reportagem bem completa explicando todos os detalhes desse caso e vocês acompanham agora. A vítima desse caso é a pequena Ágata Esther Santos Barbosa, uma criança de 2 anos. Ela foi levada na tarde deste sábado à UPA de Riviera da Barra, em Vila Velha, pelo namorado da mãe, de 38 anos. Lá no hospital, ele disse à equipe médica que a criança estaria passando mal e que por isso estava desacordada. Mas assim que os médicos foram examinar a menina, descobriram que ela já estava morta. Assim que o óbito da pequena Ágata foi constatado pela equipe médica, os responsáveis pelo setor ligaram direto para o plantão da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que fica lá em Vitória. Contaram o seguinte, na verdade, que um homem levou uma criança lá, já desacordada, alegando que ela estaria com infecção urinária. Só que, de acordo com os legistas e com os médicos lá da unidade de saúde, os ferimentos, as contusões não eram causadas inicialmente por conta de nenhum tipo de doença ou até mesmo queda. Estava diretamente relacionada a algum tipo de agressão. Com base nessas informações, os policiais civis da DHPP vieram até aqui, na região de Serra Sede, onde foram direto na casa desse suspeito. Ele foi detido em flagrante, logo em seguida levado lá para o plantão em Vitória, onde prestou esclarecimentos e logo em seguida foi levado para o DML, onde passou por exames de corpo de delito para só depois ser encaminhado ao presídio. A história, que por si já é triste e confusa, ganhou contornos ainda mais obscuros após o suspeito prestar depoimento na sede da DHPP em Vitória. Algumas horas após a morte da pequena Ágata, a mãe veio aqui ao departamento médico legal para fazer a liberação do corpo da filha. Aqui ela foi informada que antes deveria ir ao plantão especializado de homicídio e proteção à pessoa, que fica a alguns metros de onde nós estamos. Lá, ao chegar no local para pegar a documentação e fazer a liberação, foi informada pelos policiais que estavam de plantão que ela estava presa, detida, seguindo uma determinação do delegado que acompanha o caso. Logo em seguida, uma tia da criança ligou novamente aqui para o DML para saber se poderia fazer a liberação do corpo, mas foi informada que não, que a pequena Ágata ainda precisaria passar por outros exames para saber qual seria de fato a causa-morte. Nós investigamos a fundo a vida do namorado da mãe da criança e descobrimos que ele já teve pelo menos outras 2 companheiras com quem teve filhos durante o relacionamento. Uma delas, inclusive, chegou a se mudar para o Rio de Janeiro, após o suspeito obrigar a mulher a entregar a guarda das filhas, 2 adolescentes com idades entre 12 e 16 anos. Há cerca de 2 anos, o suspeito assumiu um novo relacionamento com uma costureira, com quem ele também teve 2 filhos, um casal de gêmeos.
De acordo com a mulher, no início tudo eram flores, mas o ex, depois de algum tempo, começou a revelar a verdadeira face e a mulher passou a colecionar boletins de ocorrência, que vão desde descumprimento de medida protetiva à ameaça. Ele muito carinhoso, prestativo, né, dentro de casa, mas com o passar do tempo ele foi mudando, né? Ele foi mudando, ficando mais nervoso, agressivo, queria me controlar de todo momento, todo instante, e foi onde a gente entrou num acordo mais ou menos de se separar. Ainda de acordo com a testemunha, ela não sabia que o pai dos filhos dela tinha iniciado um novo relacionamento. Só foi tomar conhecimento após uma ligação feita pelo próprio suspeito na tarde do sábado, horas antes de ter sido detido. Ele ligou porque eu estava cobrando ele, já que ele não estava dando a pensão, para ele pelo menos comprar a fralda e o leite das crianças, que ele falou que compraria. Então ele entrou em contato comigo e falou que não poderia mandar, né, as coisas das crianças, que ele estaria no hospital com a enteada dele. Foi essa a resposta que ele me deu. Aí foi aí que eu tive ciência que ele estava em outro relacionamento. O corpo permanece no Departamento Médico Legal de Vitória e só deve ser liberado após todos os exames serem concluídos, o que deverá ajudar a polícia a entender melhor esse caso e determinar se a mãe e o namorado são de fato responsáveis ou não pela morte da criança. Que situação complicada, triste e difícil de fazer essa reportagem, tá? Mas repito que nós acompanhamos esse caso com muita maestria, com muita perícia, para ter cuidado para não fazer pré-julgamentos. Como eu disse aqui, todos os fatos narrados aqui foram baseados em boletins de ocorrência e depoimentos. Esse é o papel da imprensa, né, Jorge? Narrar o que aconteceu e cabe à polícia agora continuar investigando esse caso para saber se de fato a mãe e o padrasto são de fato responsáveis pela morte dessa criança. Mas fica aqui nossos sentimentos a toda a família pela perca dessa pequena criança. Com certeza, Roger, fazer a cobrança também, né, que é o nosso papel. A gente vai ficar em cima desse caso, com certeza, atualização no Brasil Urgente logo mais às 5h30. Obrigado pelas informações.